Nós já havíamos ontem à noite, diante da notícia da realização dessa coletiva hoje pela manhã, noticiado junto ao juiz que preside o processo, uma série de fatos que colocavam em risco as conclusões do inquérito. O primeiro deles, o não acolhimento por inexistência de decisão de uma petição dirigida à doutora Camila, no dia 13 de julho, na qual se postulava fossem procedidas diligências relativas ao celular do autor do fato e relativa a equipamentos de informática e com as respectivas quebras dos sigilos telemáticos, de conteúdo, etc., de forma a se apurar o universo de envolvimento de terceiros, eventuais ou não, partícipes na ação criminosa. Inclusive, tendo em vista a evidenciada motivação política. Esse requerimento não foi deferido pela delegada, nem indeferido, não foi apreciado. Também o Ministério Público requereu que fosse autorizado, requereu que fosse procedida a intimação de testemunhas a serem arroladas pelas familiares da vítima. O Ministério Público, em parecer, solicitou isso. Isso também foi solenemente ignorado pela autoridade policial. Por óbvio que o prejuízo para uma conclusão apressada do inquérito está evidenciado, porque, primeiro, não se respeitaram os direitos dos familiares da vítima, que estão assegurados, inclusive, em convenção internacional constituída pelo Pacto de São José da Costa Rica, que reconhece o direito das vítimas a ter uma apuração isenta e justa das investigações quando se depara com mortes de natureza violenta. O Estado brasileiro já foi condenado nesta Corte Internacional exatamente por não cumprir esses requisitos que caracterizam a garantia judicial de um processo justo. Então, nós, inclusive, estamos produzindo uma nota pública que vai evidenciar de forma mais clara estas questões. Então, nós vemos com reserva, absolutas reservas, e questionamos cui bono, a quem interessa uma solução que necessariamente é parcial, sem a coleta e a investigação adequada dos requerimentos e das provas que já foram apreendidas até o momento. O celular da vítima foi apreendido não por requisição da autoridade policial, mas por cota do Ministério Público. O Ministério Público que pediu isso. Inclusive, muito nos estranhou o fato de que essas diligências só vieram a serem setadas 4, 5 dias depois do fato, quando todos sabem que os instrumentos hoje de comunicação, como o celular e equipamentos de informática, são fundamentais e cruciais para apurar o contexto no qual se desenvolve a atividade criminosa. Quer dizer, no primeiro dia em que foi, no mesmo dia em que foi praticado o homicídio, a autoridade policial já deveria ter procedido a esse tipo de requisição junto à autoridade judicial. Doutor Godoy, para reforçar, eu já te passo a palavra, Thales, só Perdão, Gabriela. É só para realmente reforçar, assim, de forma objetiva. Então, na avaliação do senhor, crime de ódio com motivação política, que a Polícia Civil diz que não houve, é um erro essa informação na avaliação, essa conclusão de crime de ódio com motivação política não aconteceu. É um erro na avaliação do senhor, é isso? Veja, o crime de ódio por motivação política não está tipificado na legislação brasileira. Isso é uma deficiência no nosso sistema legal. Por isso que, em casos que tais, como o que nós estamos aqui apreciando, muitas vezes eles são qualificados ou como os homicídios como motivo torpe ou como motivo fútil.
A qualificação da motivação torpe ainda deverá ser melhor avaliada por nós. Mas para se empreender essa qualificação, você tem que ter justificativas e fundamentações. Então, é absolutamente razoável imaginar que se o Guaranha se dirigiu à festa, porque era uma festa de um petista e com imagens e publicização do PT, que ele foi lá motivado por um interesse outro, que não a tentativa de impedir a atividade, de frustrar a comemoração, né? E pior que isso, por que ele volta? Por que ele volta? Alegando sua esposa de que teria sido humilhado? Não vou aqui, considerando a dor da esposa do autor do fato, tecer comentários sobre isso. Mas as investigações, pelo menos do que diz o relatório, demonstram que a esposa a companheira da vítima, se dirigiu ao portão do local onde se realizava a festa para fechar o portão, temendo a volta do assassino. Ora, se temiam a volta do assassino, razoável supor que ele só voltaria pelas razões que ele já teria deixado claro quando saiu, né? Que teria dito que eu vou voltar, etc, etc. Instigado por esse motivo de ódio, por esse motivo de natureza política, é que ele voltou. Não existe outra razão. Doutor Godoy, a delegada declarou que não foi possível concluir a motivação política. Assim como ela declarou isso, ela poderia declarar o contrário, que houve uma motivação política. Qual seria a consequência em um inquérito concluir que houve uma motivação política? A consequência prática disso? A consequência prática seria a de que se reconheceria, do ponto de vista dos fatos, o estado de violência política que motivou e instigou a prática desse homicídio por parte do Guaranha. Nós não temos dúvida que uma perícia técnica bem feita, isenta e funcional vai permitir que se verifique as conexões do seu Guaranha com os instigadores de ódio político no Brasil. Ou seja, isso poderia acabar batendo na liderança dessa violência. Ou seja, poderia acabar batendo no presidente Jair Bolsonaro. Poderia acabar atingindo a esfera do presidente, mas também seria de interesse do presidente que isso fosse investigado para afastar essa esfera, né? Seria melhor para o presidente que isso fosse investigado, os celulares fossem investigados, fossem periciados, toda a prova fosse coligida, inclusive com a coleta do depoimento de mais testemunhas, para de forma clara se afastar a eventual instigação por crime de ódio por motivação política. Eu acho que o principal interessado numa investigação isenta é a busca da verdade real. Deveria ser para o presidente. A investigação não pode ser produzida para incriminar um, não incriminar outro, afastar a responsabilidade de um ou imputar a responsabilidade de outro. Não é isso que se espera. O sistema legal brasileiro não tem... É isso que o senhor está suspeitando, que a polícia levou a investigação a tentar afastar a responsabilidade do presidente, no caso. Eu não diria só do presidente, eu acho que existe toda uma rede, o Tribunal Superior Eleitoral está investigando isso, é uma rede de disseminação de ódio, de instigação de violência política no Brasil. Isso eu digo até o seguinte, a nossa sociedade brasileira espera dos seus mandatários que eles ajam com ética, com moralidade e com a instigação da paz social.
não do ódio social. Esse é o fundamento da nossa Constituição, é o fundamento da adesão do Brasil a tratados internacionais de respeito aos direitos humanos. O Brasil é uma nação que, depois da redemocratização, nunca viveu um momento como esse. Todos aqui, eu sou já um pouco avançado nos anos, mas todos aqui que viveram o processo de redemocratização do país verificam que nesses últimos 3, 4 anos nós andamos para aquém do processo, da data da redemocratização do país. Andamos para trás. Doutor, quais são os próximos passos? Vocês vão entrar com algum recurso a partir dessa conclusão desse inquérito? Nós vamos analisar o relatório no seu inteiro teor. Nós tivemos acesso a ele apenas a partir desta apresentação na coletiva. Entendemos que provavelmente vamos requerer mais diligências e entendemos, repito, precipitado, desnecessariamente apressado, a conclusão efetivada, considerando ainda que o último prazo para a apresentação do relatório era o dia 19 de julho. Até lá, poderiam ter sido ouvidas mais testemunhas, como requereu o Ministério Público, poderia se empreender mais diligências, como nós requeremos, e poderia se caracterizar ou não a motivação política de que nós suspeitamos existir. O senhor avalia, então, que o exame desse caso foi apressado, né? Já falou aqui várias vezes sobre isso, mas eu pergunto, por outro lado aqui, esse caso não tinha que ser resolvido com urgência ou não, na verdade, teria que ter sido analisado mais material, não foi o suficiente? Ontem, né, que o celular foi apreendido do agressor, então precisava de mais tempo, essa é a avaliação do senhor, e é nesse sentido que vai caminhar agora a sua ponderação, a ponderação da defesa, que vai tentar entrar com um recurso nesse sentido, é isso? Não se trata propriamente de um recurso, Gabriela. Nós vamos fazer requerimentos, ainda dirigidos ao juiz que exerce a jurisdição sobre o caso, e nós consideramos que, entre o dia 15 e o dia 19, reitero, poderiam ser empreendidas diligências e outros mecanismos de investigação com vistas a esclarecer, pelo menos a priori, a existência ou não desta motivação política. Prematuro, afastado do que já foi coligido até os autos, a conclusão de que não houve motivação política. Isso depende de mais investigações. O temor nosso é que essas investigações estejam prejudicadas pela conclusão apressada do relatório. Não há justificativa plausível que admita um prazo de 10 dias ser cumprido em 5. A quem interessa? Outra questão, doutor Godoy, qual é a sua impressão sobre o fato da investigação em torno das agressões posteriores ao assassino? Daqueles chutes, daquela coisa. Por que o senhor acha que está sendo feita essa investigação? E qual é a sua impressão sobre ela? Bem, primeiro que nós entendemos que essas agressões são realmente condenáveis, ainda que elas sejam compreensíveis diante do estado de comoção que as pessoas enfrentaram ali naquele momento, né? O Marcelo era uma pessoa querida por todos estavam ali para comemorar o seu aniversário, e um terceiro cometeu esse crime bárbaro. Eu destaco ainda que é o seguinte, talvez ninguém tenha falado sobre isso, que foi tão grave a agressão a que o conjunto das pessoas que estavam lá foi submetido, que o Marcelo, revidando a agressão, o ataque do Guaranho, atingiu apenas e tão somente o Guaranho depois de ser alvejado, e foi a pronta resposta dele que permitiu que o Guaranho não pudesse efetivar ainda mais
agressões em relação à coletividade que estava ali. O Guarém tinha ainda 11 projéteis no carregador da sua pistola. Vocês imaginam que o que poderia ter acontecido se ele conseguisse ter efetivado esses disparos? E mais ainda, o Guarém atira de fora do recinto para dentro e depois vai em direção ao Marcelo para fazer a execução final do crime. Quer dizer, não existe ódio nisso. Existe o quê? Qual o motivo? Qual o sentimento que motivou essa agressão? Tá certo, doutor Daniel Godoy. Quer fazer uma última perguntinha, Thales? Se você for bem sucinto, você pode fazer. A quem o senhor atribui tanto ódio? Perfeito. Eu acho que nós aqui já declinamos que nós vivemos um estado de violência no Brasil, de violência política, de violência social, contra negros, contra LGBTQI+, contra pobres, mas nesse contra caso, militantes. doutor, nesse caso, a políticos de que o senhor esquerda. atribui esse ódio? A gente está falando desse caso de assassinato específico. O senhor diz que foi um crime de ódio. Qual a motivação? A motivação é o estado de violência política instigado por autoridades investidas de poder de mando que proferem palavras, gestos e atuam no sentido de instigar esse tipo de estado de violência.